vai seguir agora trazendo um grande também especialista, professor Samir Base, que é professor de Administração Financeira e Mercado de Capitais da Unicuritiba, que chega agora aqui na nossa programação para nos ajudar também, né, a entender mais todas as consequências desse confronto. Professor Samir, muito obrigada aí pelo seu tempo, sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês para a gente poder conversar um pouco sobre isso tudo. Professor, inclusive, mais cedo, eu trouxe aqui a notícia que a Agência de Classificação de Risco, a Fitch, acabou elevando a projeção de preços de petróleo e gás para o período já de 2022 a 2024, né? A gente sabe que nós já estamos até sentindo exatamente o reflexo desse aumento das commodities, principalmente do petróleo, em relação a toda essa questão do conflito e também em decorrência da própria pandemia, que acabou também causando uma pressão inflacionária nas cadeias como um todo. Mas pegando o gancho aí dessa notícia da Fitch aumentando aí, elevando essa projeção do petróleo, queria entender um pouco, né, a preocupação acho que fica muito grande na interrupção de uma oferta até da própria Rússia em decorrência dessa guerra, mas entender um pouco dos impactos disso, né, de um choque aí para o mercado de petróleo. Queria que você falasse um pouco mais e depois a gente traz aqui um pouco para o nosso cenário. Eu vejo que o ritmo da atividade econômica na Europa, principalmente, ele vai ser afetado. Não somente por causa do petróleo, mas também pela dependência do gás russo, né, que vai acabar gerando uma maior dependência pelo petróleo. Então, os fornecedores de petróleo, como os países árabes, que são os maiores fornecedores do mundo, eles sabem que o preço do petróleo vai subir e que, consequentemente, os países vão acabar comprando menos petróleo. E a gente pode pensar que existem alguns países no mundo, igual o próprio Brasil, né, que tem um exemplo um pouco estranho, né, porque nós, aqui no Brasil, a gente exporta o petróleo bruto como combustível e a gente importa o petróleo refinado. Né? E muitos países na Europa também fazem isso, né, porque eles não têm a capacidade de refinar efetivamente o petróleo que é consumido no país. Se o petróleo sobe, os preços dos combustíveis sobem de uma forma extremamente simples. E ainda a gente tem a questão que muitos países adotam a chamada paridade internacional de preços em relação ao petróleo. Então, o barril de petróleo com certeza vai passar desses $120 que está aí atualmente e vai acabar impactando aí várias outras áreas. A gente pode falar um pouco da área de logística, na parte de frete, por exemplo, que vai acabar impactando. Né? A gente já está vendo aí algumas medidas restritivas no espaço aéreo, a gente tem a incerteza na execução de alguns contratos em relação à Rússia e também à própria Ucrânia. As preocupações aí na segurança acabam complicando todas essas rotas comerciais que passam pela Rússia e passam pela Ucrânia. E isso vai acabar impactando o comércio mundial de uma forma em geral, e ao ponto de que nessa semana a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, eles divulgaram uma análise preliminar, né, sobre a guerra na economia mundial, e uma das preocupações que eles demonstraram, além do aumento no preço dos alimentos, dos fertilizantes, é com relação ao preço do petróleo, que vai acabar aí trazendo um aumento nos custos de produção e também na volatilidade dos mercados e também na cadeia de suprimento. Você citou logística, né? Com as sanções econômicas impostas à Rússia, as relações internacionais e comerciais tiveram que ser reorganizadas aí. Como que questões, então, de logística internacional e a gestão de recursos são administradas e estruturadas em situações como essa? Primeiro a gente tem que ver que essa zona de conflito aí, ela abrange algumas rotas logísticas muito importantes na Europa, que é ali responsável pela maior parte das exportações mundiais de alimentos. Então, o governo ucraniano disse que os portos do país já estão fechados, né, até que os combates terminem.
Então, as empresas exportadoras, principalmente as empresas que exportam grão, né, já anunciaram a suspensão das suas atividades na Ucrânia, né, principalmente relatados por motivos de segurança. Já tem alguns relatos aí de navios de carga na região do Mar Morto que foram atingidos por mísseis. E essas consequências acabam incluindo o desvio de navios, né, das rotas tradicionais, a paralisação de entrega de cargas, principalmente aí na região do Mar Morto. E além do preço dos combustíveis, decorrência do petróleo, nos principais portos de abastecimento do mundo, isso já está representando aí um aumento no custo do frete, né, do transporte logístico. Já está se estudando aí algo de um aumento de 15% a 30%, dependendo da rota que os navios tomam. Então, essa ofensiva da Rússia contra a Ucrânia acabou colocando, né, obrigando os navios a buscarem outras rotas, para não passarem ali pelas zonas de conflito. Isso acaba retirando a capacidade de transporte do próprio mercado e obriga os importadores a encontrar outras fontes de abastecimento, e muitas vezes mais distantes. E isso, consequentemente, acaba afetando o frete internacional. O impacto da guerra pode aumentar as taxas de frete devido aos custos mais altos, principalmente do combustível, os esforços de desvios que os navios vão ter que fazer, a capacidade de expansão na logística oceânica, ela vai ser muito grande, né? E esses aumentos, querendo ou não, vão ter um grande impacto nas economias dos países e, infelizmente, vai acabar sobrando para nós, né, consumidores ao redor do mundo. Bom, professora, só para a gente finalizar aqui, eu só queria trazer um outro ponto que eu acho que é importante em relação a uma característica acho que inédita dessa guerra, é a questão do envolvimento das grandes empresas e corporações. Até porque a gente viu que as sanções que foram colocadas, primeiro começaram por parte dos órgãos, né, dos governos em si, dos governos federais, mas aí as empresas entraram nessa também. A gente viu muitas empresas particulares colocando essas sanções. Mas eu queria entender como que isso pode impactar essa própria empresa. Por exemplo, o McDonald's, só um exemplo, ele tirou mais de 900 lojas lá da Rússia. Deve ter realmente trazido um impacto para o caixa deles. Mas será que essa necessidade de se posicionar, de assumir um lado, só para, de repente, fazer aí, ficar bem na fita, não pode ser também prejudicial, acabar beneficiando essas próprias companhias? Ou não? Ou eles realmente precisam, de certa forma, ganhar um marketing ali que vai acabar suprindo essas perdas? Qual que é a avaliação que você faz dessas características aí dessas empresas corporativas que estão se posicionando também em relação a esse conflito? Eu vejo que, de uma forma natural, quando a gente passa aí por tempos de incerteza, os grandes investidores, as grandes empresas, elas acabam fugindo um pouco de zonas que são consideradas um pouco mais arriscadas, né? Principalmente empresas que têm ações negociadas em bolsa de valores. Então, para não impactar negativamente perante o investidor, essas empresas acabam se retirando desses mercados, né? Porque, querendo ou não, as bolsas de valores que vão garantir o fluxo de capital para essas empresas. Então, além de ficar bem na fita, como você falou, perante a própria sociedade, essas empresas elas acabam analisando um pouco o reflexo do caixa. Num primeiro momento, é lógico que esse reflexo é negativo, né? Mas com o passar do tempo e com a percepção da própria sociedade em relação às ações que essas empresas estão tomando, né, dessas empresas estarem se posicionando contrariamente à guerra, porque praticamente dentro do mundo capitalista, a grande maioria dos países estão, né, se posicionando contrariamente à guerra. Então, isso acaba trazendo, no primeiro momento, esse impacto negativo no caixa. Mas, com o passar do tempo, principalmente pela movimentação das ações nas bolsas de valores, isso acaba trazendo um reflexo um pouco mais positivo para os próprios negócios.
Professor, quero agradecer a sua participação aqui na BMC News. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui trazendo o seu conhecimento com a gente. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e eu fico à disposição de vocês. Até a próxima.